As 7 trombetas do Apocalipse. Na visão de João descrita no livro do Apocalipse, ele nos relata que viu o final dos tempos onde Deus julgará o mundo pelos seus pecados. Teremos o julgamento de Deus, que será dividido em 3 séries de 7. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. O número 7 é um número importante no livro de Apocalipse. Esse número é citado em várias passagens da Bíblia Sagrada. No Apocalipse, João narra que viu 7 anjos, cada um com 7 taças, e que cada um tocava uma trombeta após a abertura dos 7 selos. Também nos fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos explorar hoje o significado de cada uma das 7 trombetas e o que elas anunciam. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para alcançarmos um grande número de irmãos. Deixe nos comentários dicas para outros vídeos. O toque da trombeta nos dias do Antigo Testamento servia para convocações religiosas, guerras e anúncios. As 7 trombetas recapitulam a história desde uma perspectiva particular. E, de certa forma, os eventos que ocorrem no toque das trombetas estão em paralelo com outros eventos mencionados em outros ciclos de 7 no Apocalipse, como as 7 igrejas, os 7 selos e outros. Também nos remetem aos tempos de Moisés e às 7 pragas que Deus mandou ao Egito para libertar seu povo. As 7 trombetas são anúncios sobre a consumação dos tempos e o cumprimento das profecias. Se quem toca a trombeta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, verso 8. Ao tocar de cada trombeta, acontecimentos despertam o povo de Deus para se preparar para o fim. As trombetas serão tocadas apenas após a abertura do 7º selo. A Igreja de Cristo ainda estará aqui na terra e sofrerá com a perseguição do Anticristo, porém não sofrerá os danos das pragas que serão enviadas por Deus após o soar de cada trombeta. Após as 7 trombetas, o mundo também sofrerá com mais 7 pragas, simbolizadas pelo derramamento das 7 taças. Nesse momento a Igreja não estará mais aqui. Já terá sido arrebatada e estará com nosso Senhor no paraíso. Já para aquele que ficarem na terra será um tempo de dor e ranger de dentes. Não poderão mais se arrepender e já terão a marca do Anticristo em suas testas. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Mateus 24, versos 29 a 31. A Igreja precisa conhecer sobre isso para não ser apanhada de surpresa nos últimos dias. Deus envia estes sinais ao seu povo como João, que ouviu a voz do Senhor como trombeta. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Apocalipse 8, versos 1 a 6. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue, e foi destruída pelo fogo a 1/3 parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Apocalipse 8, verso 7. Para muitos, nessa passagem demonstra que a terra sofrerá diversos desastres que castigarão os ímpios, que além de não servirem a Jesus, ainda perseguiram a sua igreja. Essa praga é muito similar com a tempestade de granizo que Deus enviou ao Egito para castigá-los.
porém dessa vez será em nível mundial. A segunda trombeta. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Apocalipse 8, versos 8 a 9. Com essa trombeta, uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Essa montanha provavelmente se trata de um meteoro. A terça parte da terra já foi queimada. Agora é a vez do mar, que perde a terça parte da vida que nele há. Cidades litorâneas provavelmente serão devastadas por tsunamis, e Deus despejará sua ira contra quem não o segue. A terceira trombeta. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Apocalipse 8, versos 10 a 11. Aqui vemos que serão tempos de fome e sede. Após o soar dessa trombeta, uma grande estrela cai sobre parte dos rios, fazendo as águas ficarem impróprias para o consumo. Provavelmente muitas pessoas, ao invés de se arrependerem, se revoltarão contra Deus. A quarta trombeta. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês, ai de vocês! Ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Apocalipse 8, versos 12 a 13. A ira de Deus que estava sendo lançada apenas sobre a terra começa agora a se expandir além do planeta. Com parte do sol destruído, a temperatura do planeta cairá drasticamente. Muitos lugares se tornarão inabitáveis. As plantações que haviam restado morrerão pela falta de calor. Também temos o anúncio de que as próximas pragas serão ainda piores para aqueles que sobreviverem. A quinta trombeta. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Apocalipse 9, versos 1 a 6. Aqui fica claro que serão tempos terríveis. Muitos procurarão a morte para se livrar desse sofrimento, porém não a encontrarão. Para muitos essa praga significa a queda de Satanás na terra, que ele recebe uma chave do poço do abismo, que liberará espíritos malignos, e o mundo experimentará a cólera dos demônios. A sexta trombeta. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos.
pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. Apocalipse 9, versos 13 a 19. Aqui vemos que serão libertos 4 anjos caídos que estão presos no rio Eufrates. Para muitos isso significa que guerras virão a partir daquela região, próxima do Iraque e Síria, como um sinal de que está próximo o fim. Os cavaleiros descritos por João parecem apontar para as armas bélicas modernas. 1/3 da humanidade morrerá. Nessa trombeta ainda aparecem novos elementos: o anjo forte e o livrinho comido por João, bem como as 2 testemunhas. A 7ª trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo o sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Apocalipse 11, versos 15 a 19. A partir daqui já não há mais espaço para o arrependimento. A igreja fiel será resgatada e os que ficarem serão julgados por Deus. Para muitos teólogos teremos aqui a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, como está em 1 Coríntios, versos 51 a 54. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A 7ª trombeta anuncia o início do juízo de Deus. As próximas pragas serão ainda piores, representadas pelas 7 taças. A igreja não estará mais aqui, e só os ímpios restarão. João nos revela ter visto a Arca da Aliança, representando o pacto da graça de Deus com o seu povo. Esse mundo será agora de Deus, lembrando que era o maligno que governava, porque Adão e Eva lhe passaram a autoridade que eles haviam recebido de Deus. O Senhor Jesus veio a primeira vez e resgatou este domínio das mãos do diabo. A partir de então, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra passam a fazer parte da igreja dele e serão recompensados no final. O livro de Apocalipse serve para nos lembrar de que devemos andar nos caminhos de Deus, que devemos estar atentos. De nada adianta murmurar e entrar em desespero. Devemos viver em alegria e nos lembrar que o próprio Cristo nos alertou sobre os dias difíceis, mas também nos prometeu que seremos recompensados se formos fiéis. Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até o final. Esperamos que tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Nos ajude dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com vocês.